Além do bom, pessoal, estamos ao vivo agora para o Instagram, na live e também no YouTube. O link para quem quiser acompanhar pelo YouTube está na bio do meu perfil. Quem não me segue lá. E se preferir acompanhar pelo YouTube, estamos ao vivo no YouTube também. Eu estou aqui hoje com o Márcio Ribeiro, o Márcio que é estrategista e, bom, se apresente você mesmo. Cara, é uma grande honra aqui, cara, ser convidado por você. Você sabe que a gente já vem de longa data, já desenvolvendo alguns projetos juntos, e eu achei fantástico a sua iniciativa de querer explorar mais esse lado de conteúdos na internet, né? Todo mundo que pensa em produzir conteúdo na internet, é uma coisa que eu sempre incentivo bastante e gosto muito, né? Eu sou um apaixonado por esse marketing. Por quê, né? Eu também um pouco de procrastinador, misturando. Eu cresci na frente da TV, então eu acredito muito naquele envolvimento que as pessoas têm naquela construção da história. E é isso que eu quero falar um pouquinho sobre construir história e o que é que vende na internet, né? Hoje a gente vai falar principalmente sobre conteúdo que vende na internet. Isso. E como o Márcio mencionou, a gente já faz alguns trabalhos há muito tempo, há mais de 10 anos, né, Márcio, que a gente vem trabalhando junto. Hoje ele conta aí faz parte até do time da X2, né? Então sempre tem algum projeto que a gente tem trabalhado juntos. E a gente tem um projeto novo que logo eu vou começar a explicar para vocês. E como o Márcio disse, é um destrave você começar a pôr a sua cara mesmo, a aparecer. Eu confesso que foi um destrave, né? A gente vai se construindo, é algo que a gente constrói. E antes de começar aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre casa de ferreiro, espeto de pau, né? E assim, e é uma coisa que, gente, a gente tem que parar com isso, tem que parar de usar essa muleta. E, pô, se eu já tenho uma agência de marketing há 20 anos, se você sempre trabalhou com vídeo, com conteúdo, com internet, né? Que é o que a gente Isso. estava falando, por que a gente não quer mostrar nossa cara, né? Não é verdade? É verdade. Por que, Márcio? Por Não timidez? sei, não Por- sei. Olha, eu acredito que a gente pensa, às vezes, que uma das grandes dificuldades da gente é porque quando a gente entra na parte técnica, a gente quer fazer perfeito. E esse perfeito, uma coisa que a gente sempre fala para o nosso cliente, em geral, eu falava, ó, cara, vai, só vai. Mas só que vai. a gente pensa muito naquele lado aquele lado perfeccionista, Sim. entende? Se a gente tá pensando em alguma coisa, mas quer fazer alguma coisa muito bem bolada, muito bem para impressionar não sei quem, não sabe por quê. Eu acredito que esse lado o perfeccionismo que trava um pouco dos profissionais, principalmente na área que atua. É o conteúdo perfeito que vende, Márcio? Olha, não é o conteúdo perfeito que vende, é uma sequência de conteúdo que vende, né? Se você, por exemplo, você tá fazendo um Senhor dos Anéis, um exemplo. Cara, pede que seja perfeito todos. Mas nem que os caras com superprodução conseguem fazer bem feito. Conseguem fazer perfeito. Uma série, às vezes, porque começa a perder a qualidade. Ele falava, olha, o orçamento caiu, não tem como você sustentar aquele orçamento durante muito tempo. Então, você tem que ver em quanto que você tem, né? Qual é o seu orçamento, qual é o seu budget dentro de um orçamento e distribuir ele. Porque não é um grande material, aquele único material que vai vender pra caramba. Aquele vídeo perfeito, aquele... uma série de vídeos perfeitos que vai vender. Então, uma coisa que é engraçada, né, falando sobre isso, o meu irmão, ele costuma falar que, eu não gosto de filme de Netflix, porque filme de Netflix é três atores, um cenário e só. E assim, mas, poxa, às vezes um filme com uma super produção não passa uma mensagem tão legal quanto um filme de baixo orçamento. Nossa, eu assisti um filme outro dia aí de terror, assim, suspense, que
claramente o orçamento era baixo e, meu, passou uma mensagem tão incrível. Eu nunca imaginei que um filme de terror ia me passar uma mensagem tão incrível assim. Então, o que que convence, o que que vende? São histórias, né? Histórias bem contadas, não necessariamente com orçamentos milionários, né? E só pra falar aí pra quem tá vendo a gente sobre esse filme, resumidamente, assim, sem dar muito spoiler, a criança ali, ela achava que a mãe foi engolida pelo câncaro, que parecia um monstro, porque quando a mãe estava ali naquele estado ali terminal, ela não parecia mais a mãe dela. E na verdade, naquela linguagem de criança, câncere era o câncer. E aí ela achou que o câncaro engoliu a mãe dela, porque ela escutava a voz da mãe, mas não reconhecia a mãe naquele estado, né? E a mensagem apesar de ser um filme de terror, é muito bonita, de um filme de baixo orçamento que passou uma história bacana. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês aí que estão assistindo a gente é que o que vende na internet são histórias bem contadas, não é, Márcio? Histórias bem contadas é a narrativa, né? É o Uhum, domínio da narrativa. A uhum. história da humanidade, vamos falar de humano, cara, a gente já olhou ali dentro de é, os Neandertal, tipo o primórdio mesmo, né? Não vou falar nem os Sapiens, né? Uhum. Acredito que foi bem ali que quando começou a desenvolver o poder da comunicação, o cara catou a mão, colocou num urucum, sei lá, enfiou a mão na pedra ali e vou desenhar o boi, a rotina dele ali, já começou a contação de história, né? Eles já tinham, eles já começaram a imprimir aquela mensagem que eles tinham. Então você já olha ali que faz parte da gente, a gente gosta de histórias e a história vai contada de boca em boca e assim, o que vende, o que propaga, o que continua mesmo é a história. Se a gente vê a Bíblia tá aí e é aquilo, né? E você vê como é que mudou não só a Bíblia, mas o Alcorão, né? A forma de escrita, de expressão mesmo e conseguir passar a história ali, os detalhes, o poder da narrativa é o que Então, é o que propaga, é o que continua, é o que mais fixa na cabeça das pessoas, é a narrativa, é a história. até você falou da Bíblia, eu vim meditando aí numa passagem, né? Aquela passagem que Jesus, ele, os pescadores lá, os discípulos, né? Pedro tava lá e falou, pô, Jesus, a gente foi pescar e não pegamos nada e tal, como é que faz? E aí Jesus pegou e falou, não, vai lá, entra ali e joga a rede. Aí o pessoal, né? Pô, mas não. A gente já foi lá, a gente tá a noite inteira, não tem peixe. Aí Jesus vai lá, joga a rede ali. E aí eles foram, meio que a contragosto, jogaram a rede e voltaram cheio de peixe. Então, assim, isso mostra a autoridade de um especialista falando que Jesus sabia Sim. e trazendo para um contexto mais simbólico. Jesus, ele chegou vamos dizer assim, o ministério dele durou tanto tempo porque ele entendia de pessoas. Ele queria transformar as pessoas. Então, assim, se você quer vender na internet, se você quer produzir um conteúdo que vende, entenda a necessidade primeiro, seja especialista, entenda e aplica, né? É. Aplica de uma maneira sincera, que é o que a gente estava falando, né? Cara, é verdade. A sinceridade. A gente tava falando aqui sobre a Bíblia, né, cara? E é muito interessante na internet, é bem isso daí, cara. Na internet tem, queira ou não, né? Às vezes isso aqui é algo que se fala dentro dos bastidores e é até meio complexo de abordar esse assunto em pessoas mais sensíveis. Mas o que se trabalha no marketing, o marketing de conteúdo, é a doutrinação, né? Então, qual que é a variável de tudo isso aí? É a doutrinação. O cara ele tem uma ideia, ele conseguiu provar que aquela ideia funciona, né? E tá lá, e o que que ele precisa? Ele precisa de audiência, pessoas escutando ele, né? Qualquer mera coincidência, né? Ele, Publicidade. ele vai falar, ele tem aquele público que ele vai falar aquilo, as pessoas vão usar, ele vai usar técnicas de conversação ali, técnicas de contação de história, na verdade,
vai fazer uma cognição de tudo, vai concatenar todas aquelas histórias, metáforas, coisas que ele já ouviu antes, tudo em pequeno, abordando ele no momento certo. As metáforas, ela tem um poder muito grande. Ele vai construindo aquela história ao longo do tempo dentro de uma palavra só, cara, doutrinação. Então, a doutrinação é algo que funciona mesmo, funciona para tudo. E muito na internet, quando você fala e fala várias vezes e fala repetidas vezes a mesma coisa, de formas diferentes, abordar, né? Inclusive tem até uma técnica que chama colar de pérolas, técnica colar de pérolas. Colar de pérolas é nada mais, nada menos que essas técnicas de copy que envolve a pessoa, cara, em várias histórias até a hora que a pessoa entra. É usado em e-mail, né? Uma coisa interessante a gente conversar. Explica a técnica de copy, Márcio, porque talvez as pessoas não saibam ainda, não estejam acostumadas com esse termo. É isso. Então, você vê que a gente tá falando ali, ó, tem diferentes tipos, sempre, né, cara? Ele tem diferentes tipos de consciência. Quando uma pessoa entra para dentro de um funil, né, de vendas, a gente vai falar também um pouquinho sobre o que é funil de vendas, o que é a estratégia de funil de vendas. Ela envolve muito, uma parte considerável de... Eu acho que você saiu. Tá, vamos voltar aqui. Caiu. Entra aí de novo, Márcio. Vou entrar aí de novo. Espera aí que o Márcio caiu, pessoal. A gente já vai retornar aqui. Mas no YouTube continua rolando, né? Então, cara, é doideira. Bom que dá uma pausa para os comerciais. Voltou? Aí. Eu tô vendo tá aqui. Tá voltando aqui. Aí. Tá. Aí, ó. Voltamos, pronto. Ué, tem algum... Né? Então, o que a gente estava falando sobre dessa estratégia de doutrinação doutrinação, ela nada mais, nada menos do que uma constância dentro da narrativa, né? Você manter uma pegada constante, aquela energia, aquele posicionamento de autoridade mesmo, e falar isso muitas vezes, durante muito tempo. A humanidade foi construída, toda a história foi construída basicamente em torno disso. E as pessoas que conseguiu avançar durante o tempo, cara, são pessoas que conseguiu dominar a técnica da narrativa, de contar a própria história, contar a história dos outros e manter aquela energia mesmo assim de convencimento, a persuasão, você vê? Que a gente tá falando. Vamos falar um pouquinho de técnicas de persuasão, né? Então, assim, primeiro, uma história bem contada, sincera, ela vai vender, se for uma coisa ali real e tal. E a narrativa é a forma, que é o que você está falando, é a forma com que a pessoa está entregando aquele conteúdo, né? Então, assim, existem algumas técnicas, né? Tem a parte ali do curador, que é aquele cara que ele vai chegar, te trazer para perto e falar assim, olha, eu já estive onde você está também e tal, eu vivenciei esse problema que você está tendo, eu também já tive, mas eu superei assim, assim, assado, e traz a pessoa para perto, né? E aí tem uma outra parte da narrativa, que é a parte do educador ali, que é o que Jesus fazia, sentava todo mundo ali ensinando e mostrando e falando, que é o que a gente aprende na escola com o professor ali, né? E um bom professor ali, ele te engaja, ele torna a história interessante, atrai as pessoas, né? Então, isso ajuda também a vender. Tem o guerreiro, que é aquele que chega, né? Uma outra linha da narrativa, que é aquele que põe o dedo na cara e fala para você, não, porque você precisa fazer isso, isso, isso. Você precisa, como eu citei aí, né? Jesus deve ter chegado e falado para os apóstolos, vai lá e joga a rede lá que vocês vão pegar o peixe. Então, isso é uma atitude... ele saiu um pouquinho da parte de professor e entrou numa parte mais de ação ali, né? E tem aquela questão também Aquela vez que ele virou a mesa. Vocês estão vendendo aqui dentro do tempo. Foram várias formas de narrativa diferentes, né? E tem aquela questão
que é aquela coisa mais, vamos dizer assim, mágica, né? Que é assim, é, faça desse jeito, porque em tantos dias isso vai acontecer, que é o que a gente vê muito, né? Resolva a sua vida em 30 dias como um passe de mágica. Aí já é uma outra abordagem da narrativa de uma história, né? Só que assim, de nada, é o que eu percebo, né? De nada adianta você contar uma história cheia de técnicas como essa, se não for algo que realmente você pense na pessoa, atinge o coração da pessoa em cheio, resolvendo o problema dela ali. E Isso. aí é isso que vai. Todas essas técnicas é para ter um engajamento e trazer a pessoa para, vamos dizer assim, para compra do seu produto, né? Só que precisa ter a coisa precisa ser real também, né? Às vezes eu vejo muita gente fazendo só por fazer, não se entrega de verdade, né? Na verdade. Cara, depende, né? Dá Tem pra uma vender sem se variável. entregar? Tem uma variável ali. Se a gente vê que realmente tem pessoas assim que não tá ali com a boa fé. Então, acontece mesmo. O cara é um bom vendedor, tem um produto ruim, mas, meu, ele tem. Tem a narrativa muito boa. Ele conheceu mesmo, às vezes, ou ele estudou, ou aquilo foi intuitivo, né, cara? Uhum. E ele conseguiu dominar uma coisa que eu quero falar muito aqui, uma coisa que eu gosto muito de falar, é sobre essas técnicas de venda mesmo, né? Que é o rapport, né? Aquilo que você disse ali foi interessante, naquele ponto de a pessoa construir uma das. O que você narrou ali agora foi basicamente a jornada do herói. Né? Sim. O cara foi ali, tem ali aquele momento dele que de descoberta. A jornada do herói, ele foi mapeado, né? E, cara, nem me lembro. Tem que até dar uma pesquisada aí, me desculpe. Mas aquilo a maioria dessas técnicas, ela já vem assim, muito antiga, que foi mapeada. Por exemplo, tem uma técnica aqui, que é o AIDA, que tem mais de 100 anos, que foi desenvolvida há mais de 100 anos e até hoje funciona. Você vê ela funcionando até hoje. A jornada do herói em específico, ela tá ali, ó. Por exemplo, você vai pegar quase todos os filmes da Disney, cara. Eles Tem. usam a jornada do herói. Chega lá no final, porque ela vai ali, parece que você já tá esperando aquilo. Então você já vai envolvendo, daqui a pouco tal. Muda o personagem, por exemplo, o Avatar, aquele filme Avatar e aquele outro da Pocahontas, são a mesma história. Mesma história. Se você pega ele ali, ó, Só muda os só muda o personagens personagem, o e... ambiente, o personagem, e foi montada exatamente em cima daquela estrutura. Então, Uhum. o que é essa Existe uma estrutura? estrutura pronta Aí a para turma fala você assim: é um montar. roteiro? É um roteiro? Não é um roteiro. Aquilo ali é basicamente estratégias de copy mesmo, né? Uhum. Que é aquela. O copyright em si, ele é uma técnica de escrita para a venda. Então, Uhum. né? E o roteiro mesmo, você roteirizar, você fazer um script, ela já é para contação de história. Você vai contar uma história ali a partir daquele copyright, aquele. Então é muito fácil fundir quase. Eles quase se chocam, quase se tocam, sabe? Ele é muito Uhum. próximo ali, né? Você vê O que quê? às O vezes copyright o copyright e o roteiro, né? e o roteiro. Um cara que é um roteirista mesmo de filme, que tá ali, o cara que basicamente é diferente de um escritor de um livro, um cara que é um roteirista, ele adapta tudo aquele a sequência de cenas em cima daquilo, né? E o copyright, ele basicamente ele vai trazer elementos de todo mundo, entende? Então você vê o cara é copyright, o cara tem que ele é um cara diferenciado, ele mora em outro planeta. Então, mas assim, isso tudo que você está falando, que não é uma coisa, não é novidade. A gente tem explorado muito isso por conta da ascensão aí do marketing digital, muita gente falando sobre o assunto e tal. Mas o que eu entendo é que assim, o marketing digital ele é uma fusão de o marketing em si, que já é usado desde que o mundo é Sempre. mundo, quer dizer, lá nas cavernas, como você falou no começo aí da Já conversa, quando tinha. o cara vinha lá e pintava as paredes da caverna, aquilo já era uma espécie de marketing. Agora, o digital é que simplesmente trouxemos para o digital a técnica. Então, a técnica do marketing. Então, assim, você entendendo sobre marketing, você pode aplicar se a tecnologia muda, se as coisas se tornam diferentes. Se hoje é o Instagram, amanhã é o TikTok, ontem era o Orkut.
até poucas horas atrás era o Facebook, né? E a tecnologia ela vai mudando e se aprimorando, mas o marketing em si é o mesmo de muito tempo atrás. Então, se você conseguir aplicar o marketing na tecnologia atual, vai funcionar sempre, né? Não é verdade? Verdade. A gente puxa para trás um pouquinho e fala assim, o que é marketing? Marketing parece uma palavra meio moderna, né? Ela não é tão moderna assim. A essência do marketing ele é basicamente em cima do quê? Estrutura de venda. Então, cara, e a estrutura de venda, o cara que vende, ele praticamente assim, vamos falar do escambo, o que o cara fez uma troca, alguma coisa, ele trocou algo de valor por outra coisa de valor para ele, ou alguma coisa que ele necessita, ou alguma coisa que ele deseja, né? Uhum. Então, ele basicamente ele fez ali essa troca de energia ali, né? Porque dinheiro é energia, né? O tempo que você gastou, Exatamente. você acordou, você está consumindo energia, seu corpo tá gastando energia. Então, o dinheiro é energia. Então, é o tanto de energia que você gasta empregado em alguma coisa que você queira fazer. Daí você vai lá e troca por alguma coisa que ou você deseja ou você necessita. O que acontece hoje é assim, tem coisas que você não precisa, mas que você troca aquela sua energia por aquilo. Que você acredita que você precisa mesmo, de fato. Precisa mesmo, de fato, né? Às vezes eu tenho alguma discussão assim, em que eu falo que, né, que basicamente assim, o que você precisa? Cara, basicamente você precisa respirar primeiro. Você respira, isso você precisa, de fato, a essência que você precisa mesmo. Aí você vai buscando as coisas que você precisa. Numa ordem Numa ordem, de né? primeiras necessidades. De primeiras necessidades. Aí você chega ali, aí você olha assim, eu preciso. Então já vamos trocar. Eu quero, eu desejo, né? Então a gente trabalha muito esse lado que é o quero e o desejo. E a gente tenta trazer o máximo aquilo dentro da doutrinação o que ele deseja não parecer o que ele deseja, é uma coisa que ele precisa, né? A gente intensifica um problema, a gente olha às vezes uma dificuldade e que aquilo facilitaria a vida dele. Então ele transforma o que é um desejo em necessidade. Abrindo um parênteses aqui, não fugindo muito do assunto, mas assim, 3 coisas que têm me incomodado assim bastante ultimamente, né? A primeira é desperdiçar grana, assim, sabe? Quando eu gasto um dinheiro que eu falo, nossa, esse dinheiro não era para ter ido para lá e gastei esse dinheiro num negócio que não precisava. Isso tem me incomodado porque eu sinto que assim é um desperdício de energia e energia é tão importante para tudo, né? E se a gente tá falando que tudo que a gente faz gera energia, a gente troca energia, quando a gente desperdiça energia, tem me incomodado. A segunda é quando a pessoa não valoriza a sua energia. Então, assim, por exemplo, quando você tá comprando um produto ali, rola uma pechincha. Ultimamente eu nem disso eu tenho gostado tanto, mas assim, quando a pessoa dá preço no seu tempo, ela tá colocando preço na sua energia, né? Se a gente trocar dinheiro por energia, né? E assim, meu, é um pouco triste isso, né? Tudo bem que, à vista, parcelado, normal, né? Mas tem gente que só falta falar assim, não, a energia que você vai empregar nisso não é o bastante e tal. Então, me incomoda um pouco isso também. E a terceira coisa, cara, é que assim, essa questão de repente, quando eu emprego algum trabalho, alguma coisa, não gerar a energia que eu imaginava, sabe? Porque às vezes a gente se dedica em algo que a gente está fazendo, qualquer coisa que você se dedica a fazer, e às vezes aquilo gera pouca energia, né? Não tô nem falando de dinheiro. E às vezes é um pouco frustrante, né? Lógico, assim, eu tô falando de algumas situações mais, vamos dizer assim, negativas, mas para exemplificar o quanto a energia que a gente gera é importante e o quanto vale a pena a gente prestar atenção nisso, né? Nessa energia que a gente emprega, né? E aí, isso de certa forma também me motiva a não desperdiçar minha energia. Então, tudo que eu tenho pego para fazer, e assim, eu acho que é legal, essa a grandeza do desenvolvimento pessoal, é você pegar aquilo e colocar uma energia positiva naquilo, a energia certa, a energia
exata para aquilo funcionar como deve, né? Fazer as coisas bem feito, né? Na verdade, é tão bom quando a gente se sente bem servido, bem tratado, com uma boa energia da outra pessoa, né? Se fala tanto em troca de energia, né? Na Sim, verdade. sim. É o que a gente mais quer, assim, é ser bem tratado, né? Chegar num lugar e ser bem Com certeza. recebido e a gente se sentir valorizado ali, né? Mas eu acredito que dentro do marketing, olhando assim pelo lado dentro do marketing digital, e os caras que estão bem, ele conseguiu achar aquele equilíbrio Uhum. entre o que ele gasta e o que ele consome, né? Você falou esses dias a respeito disso, né? É, Meu, sim. é interessante. E eu acho que quando o cara acha o equilíbrio dentro do marketing, ele consegue achar esse equilíbrio, ele vive bem. O problema, às vezes, não é nem negativo. O cara emprega tanta expectativa em cima de um projeto e aquele projeto não tem retorno. E às vezes o cara falava, não, eu tô pro tudo ou nada. Aquilo pode ser perigoso para ele, né, dentro do marketing digital. Então a distribuição ela é mais vantajosa do que você jogar todas as suas fichas, né? Por exemplo, se a gente falar assim, vou fazer um lançamento digital. Cara, eu vou colocar aqui quanto tenho no bolso. Tenho R$ 5.000, eu vou gastar tudo em tráfego. Pode ser que não volte aquele dinheiro. Então você tem que estar ciente que aquilo é um jogo, cara, que é para as pessoas fortes de coração. Tem que ter o pensamento muito, muito imaginar ali de que se você se cerca de boas técnicas, né, de coisas Se que você já foram validadas, estuda, se você e põe se uma boa você vai e energia. aplica ali o máximo que dá e você faz a aposta, porque de todo jeito é uma aposta, basicamente assim, você tem as suas chances aumentam muito mais, entende? Então, não que tudo esteja perdido, mas às vezes o retorno que ele estava esperando, então entender o que é aquele retorno. Aquele retorno por exemplo, eu vou fazer isso aqui dentro de uma estratégia de marketing. Muitas vezes as pessoas pensam que está gastando dinheiro. Ela não está gastando dinheiro, ela tá. Se ela usar boas técnicas, ela está investindo, porque ela está entrando num estado de doutrinação, ela está se posicionando, ela está ganhando autoridade cada vez mais, né? Que é o AIT, que por exemplo, o Google ele gosta, ele tem dentro da norma dele, tem o AIT, que autoridade, expertise, né? Expertise, autoridade e. Cara, esqueci o outro. É EAT, né? Que é o HERT, né? Também, né? Ele. Ele basicamente ele pede isso daí, cara. Se você não tem essa expertise, autoridade e confiança, que é o trust, né? Trust, verdade. Que é o trust, que é a confiança, você não vai se posicionar na internet. Então, como é que você faz isso? Investindo em marketing. Então, a turma pensa que está gastando dinheiro com marketing. Não está gastando. Se você tiver uma estratégia que seja autossuficiente, que tenha ali alguma coisa que vai trazer pelo menos um subsídio, ou você vai conseguir montar, por exemplo, aquele público que vai gostar de você, que gosta de você. E se você entender aquilo, você já vai ter avançado no marketing. Então, cara, o que que eu penso, né? Eu, em 20 anos aí trabalhando com marketing, eu já vi de tudo um pouco acontecendo, né? E assim, o marketing, às vezes, a pessoa prepara um conteúdo super interessante e tal, e não tem tanto resultado. Às vezes, a pessoa faz um conteúdo que me parece, às vezes, básico e tem um enorme resultado. A gente no marketing nunca, sendo bem realista, a gente nunca consegue realmente adivinhar se aquela técnica vai funcionar ou não. Como que eu acho interessante a gente trabalhar para ter uma forma mais assertiva? É, aplicando várias técnicas, fazendo um gerenciamento de risco, né? Porque assim, você investe no tráfego orgânico da rede social e no tráfego orgânico do Google. Você investe em tráfego pago da busca orgânica, da tráfego pago do Google e no tráfego pago da rede social. Então, quando você faz algumas estratégias, usa de repente ali uma lista de e-mail para mandar um e-mail marketing, que hoje assim eu nem acredito mais tanto que funciona, mas para alguns nichos ainda funciona muito bem e também serve muito bem para você vamos dizer assim, trazer de volta aquele cliente que de repente, por algum motivo, foi, né? E tudo é uma questão de estratégia, né?
Então, se você aplica remarketing, se você cria um conteúdo com uma copy bem feita, se você desenvolve um site bacana e faz várias estratégias, a chance de você acertar em algumas dessas estratégias é maior, né? O que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa pega, não, vou investir, o exemplo que você deu, vou pegar 5 mil e investir tudo numa coisa só. Pode ser que dê muito certo, pode ser que nem tanto. Agora, quando você diversifica, né? Igual investimentos, né? Quando você diversifica, aí a chance de dar mais certo é melhor. Então, assim, o que normalmente eu costumo falar para as pessoas? Meu, pega uma verba que você tem, distribui em publicações na rede social, distribui em anúncios na rede social, faz SEO, faz link patrocinado do Google, né, o Google Ads, faz algumas estratégias e diversifica o seu investimento, porque uma estratégia sempre vai funcionar melhor do que a outra. E às vezes não é porque uma estratégia não está funcionando tão bem quanto a outra que você deve parar de fazer. Se ela tá dando ainda retorno, né? Tá dando saldo positivo, investe, muda, faz outros testes, faz teste AB e tal. E aquela que já deu muito certo, você escala, né? Investe mais, faz mais. E aí você vai escalando o seu produto, né? O serviço. Isso né? Para infoproduto, para serviço. Se você tem uma loja virtual, serve para tudo, né? E nunca é exatamente uma receita. A técnica é uma receita, mas o seu nicho, o seu produto é testando e aprimorando e fazendo várias estratégias e sentindo, né? A gente aprende fazendo, né? Na verdade. Isso. A gente no marketing digital não tem nada escrito em pedra, bicho. Tá lá. Falava, faz isso, que isso aqui é certeira que vai funcionar e tal. Existe uma sequência de coisas que você precisa, de boas práticas que você precisa ter para você conseguir chegar em ter um posicionamento, né? O primeiro é um posicionamento orgânico, que é aquele, quando você faz uma lista, você até comentou, é uma coisa que a gente tem até uma divergência, que eu falo... Divergência é bom. Eu tenho uma divergência falando sobre marketing, né, cara? Falando sobre... e-mail marketing, né? E-mail marketing para mim, olha, funciona muito bem. Não é que funciona muito bem, mas eu acredito que é assim, que todo mundo que é importante, ela tem e-mail, e todo mundo que é importante, que gasta, tem dinheiro... Tem e-mail ativo. Ele tem e-mail ativo e ele cuida do e-mail dele. Então ele olha ali o que é lixo, o que não é, ele cuida do e-mail dele. Todo mundo que gasta, né, que tem ali um cartão de crédito, que o cara vai pedir uma passagem aérea, vai por um e-mail dele. O cara vai fazer uma validação em um programa, alguma coisa, o que ele precisa? Do e-mail dele. Então, tudo que é importante, tudo que vai dinheiro, tá dentro do e-mail. Então, se você for tão importante você conseguir transbordar de valor para essa pessoa, se você está entregando muito valor para aquela pessoa e aquela pessoa tá aí, você tá o suficientemente ao ponto da pessoa te dar o seu e-mail, o e-mail dela pessoal para você... Então, se sinta privilegiado. Então, você tem que trabalhar aquele e-mail dela. Trabalhar como, né? Não adianta você pegar e fazer a captação daquele e-mail e, tipo... esse ponto que tinha que vou falar. mandar uma sequência de e-mail para ela. Todo dia eu vou mandar um e-mail. Eu vejo gente fazendo isso, cara. Às vezes eu fico assim, eu falava, não, talvez seja funciona, né? Para ele, porque enche o saco mesmo. Essa parte aí de encher o saco. Tudo bem. Mas, por exemplo, tem aquele outro ponto também, eu fico meio receoso de falar assim, ó, isso aqui não funciona, essa sequência de e-mail não funciona, essa sequência de funciona. Eu acho que quando você acha aquele ponto certo, da quantidade certa, com o copy certo, no e-mail ali, que você entrega aquele como se fosse uma carta com carinho pra pessoa, aí a pessoa vai lendo aquele e-mail, aquilo chega a ser tão envolvente pro cara que o cara falava, obrigado, sabe? O cara agradece, o cara tira da lixeira aquilo lá e põe ele assim, não, eu quero continuar recebendo todos os e-mails dessa pessoa, porque ele é muito educado, ele consegue manter ali, ó. Então, quando você acha, você tem aquela pessoa dentro da sua estrutura, aquele ali é um lead, que é um cliente, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho também, de escalada de valor, né? E esse aquecimento de lead também, você conseguir aquecer o lead e você ir escalando o valor aos poucos. Você vai falando, você vai mandar um e-mail pro cara. Aí quando você mandar um pouco do e-mail pro cara, o segundo e-mail,
Aí você vai chegar para outro estágio, a hora que você mandou o quarto, quinto e-mail, você vai oferta alguma coisa para ele. Ele vai falar: olha, eu tô uma oferta para você, tô oferecendo humildemente aqui o meu produto para você. E a pessoa chegar ao ponto de abrir, clicar lá no link e abrir uma página sua. Nossa, quando ele abre a sua página, olhar lá uma headline que soluciona o problema da vida dela, sabe? Tipo, ela falava: né, é justamente isso que eu tava precisando. Toma aqui meu dinheiro. Então, Minha sabe? Não, carteira aí. mas assim, você Meu, sabe. fantástico. Que sensação melhor que tem essa? Então, mas você sabe A qual que pessoa é. confiar o suficiente de trocar toda aquela energia que ela tem em troca de alguma coisa que realmente ela acredita que aquilo vai melhorar a vida dela. Então, mas sabe qual que é a minha ressalva com o e-mail? É que o que acontece, né? É, ao longo de anos, né? Assim. Atendendo um monte de empresas, o pessoal ele tem muito essa mania de pegar uma lista enorme de e-mail, que eu não sei de onde essa pessoa tirou essa lista de e-mail. Eu não sei se é assim, aquele cliente que cotou uma vez só e ele ficou pro resto da vida mandando e-mail, mas assim, toda semana tem algum cliente lá na X2 que vai pegar e o e-mail dele vai ser bloqueado porque ele tá mandando spam, né? Em formato de spam e alguém denunciou, o e-mail dele é bloqueado e assim, esse tipo de estratégia, cara, eu realmente não acredito. O que que eu acredito? Por exemplo, tem uma loja virtual e aí você vende todo dia você vende lá 5, 10, 20, 50 produtos. Ao longo de um mês, ao longo de 6 meses, você vai ter uma base de pessoas que compraram de você enorme. Sim. E aí você fazer um trabalho com essas pessoas de, olha, tem uma promoção aqui, você comprou esse produto, você fazer um negócio personalizado com alguém que já é seu cliente, alguém que já conhece você. Então, por exemplo, se eu pegar aí uma lista de e-mail de todo mundo que a X2 já atendeu ao longo dos anos e mandar um e-mail oferecendo uma novidade, eu tenho certeza que ninguém vai me denunciar. Ninguém vai falar assim, ah, eu não queria receber esse e-mail, né? Então, é tratar bem a caixa de e-mail da pessoa, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença de você receber uma carta no seu aniversário, na sua caixa de correio física, e você recebeu um folheto de um negócio te vendendo uma coisa, sei lá, de repente tá te vendendo carne e você é vegetariano e recebe ali, né? Algo totalmente sem. É invasivo, é chato, é ruim, É né? ruim. Então, assim, é esse que é o problema. As pessoas precisam entender melhor a usar o e-mail, porque é o que você disse. E-mails, quando a pessoa te dá o e-mail, quando a pessoa ela tem aquela conta ativa, é um meio importante, né? De você estar ali trocando. Mas a gente tem que saber usar isso de forma certa. É que assim, às vezes eu acredito que você usar o e-mail, fazer um trabalho através do e-mail da pessoa, nem sempre é a forma mais barata dentro de um funil, mas faz parte da estratégia. Então, por isso que eu não descartei, assim, eu acredito que funciona, mas existem estratégias muito bem específicas que assim, é legal estudar melhor para fazer direito, porque assim, se você ficar saindo disparando e-mail para todo mundo aí, o pessoal vai ficar te denunciando. E aí você vai ter um e-mail que daqui a pouco você manda para o seu melhor amigo e ele não recebe seu e-mail, né? Na verdade, Cai direto pra lixeira. vai direto para a lixeira. Bom, focando mais aqui no marketing digital, né? Você criou um conteúdo, uma história bem contada de um produto, né? Existe algumas estratégias, né? E a gente vamos citar elas, né? Então, assim, se a gente for começar de um início de uma história, né? E até o final, o que que você acha mais interessante abordar, mostrar ali para o seu potencial comprador? Ah, a gente tem que começar, né? Basicamente, me identificando, sabendo ali, ó. Isso aí foi uma grande dificuldade minha, cara. Que, inclusive, até, né? Foi até ali que eu trabalhei em estúdio durante muitos anos, Uhum. gravando, expert. Então eu ia lá e o cara tinha. O cara era muito bom, cara. Produto muito bom, que vendia muito. Eu olhava assim e falava, na cara, esse produto vai vender.
E os caras tinham uma dificuldade muito grande ali. Eu identifiquei alguns clientes com essa dificuldade. E aí? O que eu faço agora? Tô com o produto na mão. Eu fazia aquele vídeo maravilhoso, aquela sequência bacana, todos os módulos, tudo bacana. E aí? E agora? Como é que eu vou divulgar isso aqui? E ele não tinha venda, sabe? Ou de repente ele tinha ali uma dificuldade ali, eu falava. E tentava solucionar em cima de tráfego. Falava, agora você precisa de mais dinheiro para empurrar de tráfego, porque. E às vezes não era. Era aquela sequência de história que você precisava criar, né? A história não estava bem contada. A história não estava bem contada, né? Tipo, dentro daquela doutrinação, você trabalhar ela ali naquele convencimento, aquela estratégia de dentro de você abrir a boca do funil mesmo e aquela quantidade de pessoa aparecer e você ir levando para diversos estágios e tinha essa dificuldade. Aí eu percebi que eu dei um passo atrás, né? Nesse momento aí eu dei um passo atrás, eu olhei assim e falei, bom, eu vou dar uma verificar ali aonde que eu posso ajudar, o que eu posso fazer de melhor ali. Aí eu fui entender, fui estudar um pouco mais sobre estratégia de conteúdo, né? E falei, tá, como estratégia de conteúdo? Por quê? A gente, como procrastinador, a gente tá olhando ali alguma coisa na internet, a gente pode estar caindo numa campanha de remarketing e a gente não percebe, a gente não sabe. E a gente tá ali e tal, e a gente tende a querer copiar aquele momento. Mas você tá aquecido, aquela mensagem ali foi própria para você. Mas pode não ser pro seu produto, pro seu cliente. Você pode realmente acreditar. Por quê? Porque o cara tem, às vezes, tem bastante conteúdo que envolve, que orbita aquele conteúdo que chegou para você, que ele gastou aquele dinheiro com você, né? Às vezes gastou 2, 3, 5, 10 reais para mostrar aquele vídeo para você e você tá ali assistindo, você gostou daquele vídeo, você assistiu mais de algumas vezes. Dentro de um mapeamento tagueado, ele vai identificar, olha, esse aqui é um público de interesse, esse cara aqui tá interessado, então vou mostrar mais vídeos para ele parecido com esse. E não mostra os outros. E você, justamente, esse vídeo você quer copiar. Aí já começa. Você nem percebe, entende? Que você já tá fazendo. Você tá jogando muita coisa pro vento, né? Alguma coisa que não. Tá desperdiçando investimento, né? Tá desperdiçando investimento. Você precisa dessa sequência. E são pessoas que têm um nível de consciência, um segundo nível de consciência, um terceiro nível de consciência. O cara já entrou para um outro estágio que já está pronto ali, já está aquecido, né? E de repente o cara está no ponto de compras. Você pode acelerar esse processo de compra do cara, colocando o quê? Escassez. Você fala, ou compra agora, ou você vai ter que esperar daqui 3, 4 meses, ou quem sabe se eu abrir outra turma. Um exemplo, né? Acontece muito. Ai, não, vou ter que comprar agora. Porque se eu não comprar agora, não vai ter mais. Não vai ter isso aqui e eu vou perder essa grande oportunidade. Então, a escrita persuasiva, o copy persuasivo, o anúncio persuasivo em si, ele trata justamente aquele de conduzir o cara em diferentes estágios dentro do funil. Mais ou menos isso, né? Sim, então... simplificando, né? Não, é porque assim, o que eu vejo muita gente usando, né? Primeiro, você nunca viu aquele anunciante, né? Isso que a gente está discutindo, para quem está assistindo a gente aí, eu acredito que está mais relacionado a infoproduto, a produtos mais digitais, né? Que você está anunciando mais em rede social, que é essa abordagem mais ou menos que você está falando. E aí, o que eu imagino, né? O que acontece, que eu sinto, até como consumidor também, e como uma visão de marketing, né? Às vezes você escuta um vídeo ali, você vê alguma coisa no Instagram, a primeira vez você não dá tanta bola. A segunda vez, você já, peraí, esse cara de novo falando de uma outra maneira. Aí na terceira vez, você, pô, isso daí que ele falou faz sentido. E aí é um estágio que é o que a gente começou falando, de doutrinação, né? Quer dizer, antes você nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, depois você viu aquele cara a segunda vez falando de algo, e aí você falou, não, peraí, na terceira vez você prestou mais atenção, na quarta você, deixa eu ver o que ele tá vendendo. E aí, num outro momento, você chegou lá e chegou até aí no carrinho de compra, que é aí que entra o remarketing, né? Aí a gente pode criar estruturas de anúncios só para quem foi até o carrinho de compra e não comprou. E aí manda aquele vídeo, né? A gente estava falando de algumas narrativas, aquele vídeo mais dedo na cara, né? Pô, você foi até o carrinho de compra, você sabe que você precisa disso e não teve coragem de entrar lá e comprar.
entra lá agora e compra, né? Então, existem vários momentos, né? Num outro momento do funil, você pega e fala, pô, mas olha, eu também era assim que nem você, e é uma outra narrativa, né? E na outra olha a história de fulano fez e deu certo. E aí você vai doutrinando a pessoa até chegar na hora que a pessoa vai falar, caramba, esse cara já falou tantas vezes sobre isso, eu dei uma pesquisada e não é que ele tinha razão, né? Porque às vezes eu sinto que, dependendo do assunto que a pessoa tá falando, você assiste e você fala assim, meu, que bronca desse cara aí falando sobre isso, né? Você chega a ficar irritado, mas depois de um outro momento, e isso é da gente, não é do anúncio, né? Aí você olha e fala, caramba, mas não é que faz sentido, né? E aí você vai lá e investigar. E aí, uma boa estratégia de marketing, ela tem que estar ali abordando em várias situações da jornada de compra, né? Do consumidor ali, não é isso? É, a jornada de compra é muito louca. É bem isso mesmo. Às vezes, a gente tá sofrendo uma segunda, uma onda vindo da pandemia. Todo mundo falou, não, vou fazer curso, eu vou explicar isso aqui que aconteceu, tal, e vou ensinar uma melhor forma de fazer algo. E aqueceu e acelerou de uma forma muito rápida algo que, por exemplo, estaria pronto para daqui uns 5, 6, 8 anos, talvez, e acelerou esse processo todo, Por causa da essa pandemia. consciência de internet, né? Acelerou os processos na internet. A turma entrou com mais confiança de comprar, e ela falava, não, eu tenho um cartão de crédito aqui, eu vou colocar os meus números aqui. E é aquilo lá, a turma falava, até pouco tempo atrás, Deus o livre, eu vou colocar meu número de cartão de crédito num site, nem sei que site é esse, como é que eu vou comprar isso aqui? Exatamente. Tinha uma ressalva de falar assim, eu É, vou fazer uma compra direta na internet. Não tinha, era pouco. E a pandemia ela veio, acelerou esse processo e as pessoas começaram a confiar mais na internet. Vira e mexe, acontece alguma coisa assim, um artigo no jornal falava, olha, aconteceu uma fraude, aconteceu... Cara, é mais fácil você cair de avião, eu acho. não, eu também acho. É mais fácil... Então, esse processo de sofrer um acidente, sabe? Então, é uma coisa... pela quantidade de pessoas, é pouco provável o próprio golpe mesmo, assim. As plataformas que estão... A inteligência das plataformas de compra está cada vez mais avançada e eles estão cada vez mais criando dispositivo para segurar a compra. Isso aí é fato. A gente já olha ali, a gente já tem uma segurança. E todo mundo já falava, não, beleza, eu vou passar meu cartão de crédito aqui sem problema. Então, a gente avançou naquilo ali. Agora, a gente está vivendo uma onda desse pós-pandemia que é basicamente assim. O cara tá com... o cara... Ih, lá vem o vendedor de curso de novo. Lá vem o vendedor de curso de novo. Então, já tá criando um novo desafio para as pessoas que fazem esses copies criativos para entender como é que funciona aquilo ali e conseguir aperfeiçoar aquilo com melhores práticas, olhar e entender melhor ali como é que funciona o público em diferentes estágios ali e conseguir oferecer. E é uma coisa que vai mudar e a gente não pode ficar assim, ai meu, eu já fiz sucesso antes, eu não vou fazer sucesso de novo. Tem que fazer sucesso todo dia. Você tem que acordar e falar, eu sou um sucesso. Cara, tem que mandar ver. E tem que mandar e construir a sua empresa todo dia. E é assim, cara. Se a gente pegar e olhar todas as vezes que o mercado mudou, muda todo dia. O Muda que era todo dia. ontem não é, mas não vai ser amanhã, cara. Não tem problema. E a gente tem que estar preparado a essas mudanças sempre. Isso a gente tem que ter Sim. essa inconsciência. Sim, a pandemia ela realmente acelerou o processo, né? Eu sinto que o marketing digital ele foi muito favorecido com a pandemia, justamente porque as pessoas ficaram em casa, tiveram muito tempo. Quem tinha dinheiro e estava com o cartão ali e estava meio receoso, parou ali para dar uma pesquisada. E, cara, até hoje chega a ser engraçado, mas muitas vezes eu estou falando com alguém que está interessado ali em desenvolver uma loja virtual ou dando alguma assessoria nesse sentido, e a pessoa, tá, mas o cartão de crédito for clonado, e se isso ou aquilo, e se não pagar e tal. Meu, hoje com os gateways de pagamento, a gente nem precisava mais falar disso, mas muita gente ainda não sabe que quando você, hoje, você associa o pagamento a um gateway de pagamento, seja ele o PagSeguro, o Mercado Pago, o PayPal, a Hotmart e tantas outras plataformas dentro do Mercado Livre mesmo,
que o vendedor não precisa se preocupar com essa questão do pagamento, né? Não precisa, Precisa. não precisa se preocupar. Isso assim, isso é coisa de muito lá atrás, muito antigamente que a gente integrava a maquininha direto no site, e aí se tivesse fraude e tal. Hoje a tecnologia está tão avançada que é o que você falou, é praticamente impossível você ter um problema de fraude no cartão. O que acontece ainda é da pessoa você fazer o pagamento ali e tal, e o vendedor não te mandar o produto. Isso acontece, né? Mas assim, é muito pequenininho o percentual de que aconteça isso, né? E assim, e uma coisa que a gente estava conversando também que é bem interessante é que às vezes você quer vender um produto mais caro e para quebrar essa objeção da pessoa achar que pode ter uma fraude e tal, vende um produto lá baratinho de R$ 10, porque a pessoa pensa assim, pô, vou passar meu cartão aqui nesses R$ 10 aqui e vamos ver se eu vou receber, se eu gosto do produto, se dá tudo certo com o meu pagamento, porque o brasileiro ainda no seu inconsciente ele tem. Será que vai acontecer mesmo isso, né? Tudo bem que a pandemia já quebrou bastante isso, mas assim, o brasileiro ainda tem isso. Aí você vai lá, você destrava, né, o cartão de crédito, que é o que a gente estava conversando, destrava o cartão de crédito da pessoa e depois você vende um produto mais caro, que aí fica mais fácil, né? Se a pessoa já comprou de você, foi bem atendida, né? Gostou daquilo que ela comprou, pô, R$ 10 eu recebi esse e-book incrível, né? Então, pô, vou comprar uma coisa mais cara, né? E ajuda, é uma estratégia também, né? É, De venda, você destravar o cartão da pessoa, né? tá, essa é uma estratégia de venda ali. Tem uma. Eu moro numa cidadezinha chamada Caieiras, que a turma pensa que é no interior, mas ela faz parte da Grande São Paulo ali, Faz né? parte da Grande São Faz parte Paulo? da Grande São Paulo, é bem coladinho aqui com a São Uhum. Paulo, né? E é bem interessante. Às vezes aparece lá um cara que veio direto de Minas, aí ele vem com uma fatiazinha de queijo assim, ó. Não sei se já aconteceu com você, daí ele vem com um pedacinho de queijo, experimenta porque queijinho aqui. Eu trouxe aqui, ó, esse daqui com coloca um docinho, aí coloca em cima. Coloca Aí ele vai assim. tirar, ele vai raspando o docinho, vai tirando. Não, come mais um pedacinho, tá? Quanto custa? R$ 50? Toma meu dinheiro. A Cara, é estratégia muito de bom. marketing já é aplicada na roça, né? Não é O cara verdade? vem, faz os queijinhos e oferece para as pessoas, ele vai dar e manda uma isca, né? Ó, Uma experimenta. isca, uma isca. Manda aí, ó. É. Você não fica constrangido Aí quando você a fala, olha, eu pessoa. não tenho. Aí você fala assim, quanto custa? Daí ele já coloca algum preço ali para testar você e falava, não, eu tenho esse aqui que é com esse aqui que custa R$ 20, com esse R$ 20 custa R$ 40. Aí você fala, não gostei. Olha, eu tenho esse menorzinho. Leva para você experimentar quanto que custa? R$ 5. Não tem como você não comprar. Você falava, puta, R$ 5 você não tem, cara. Não, e assim, Sabe, você fica assim, o cara me deu, o cara ficou aqui um tempo e foi, né? Tirou e um aí, pedacinho, me e a deu. estratégia, e a estratégia, Internet, a tá estratégia tudo ali. é tão boa que o cara te dá ali uma fatiazinha do queijo. E aí, gostou? E aí não tem como você O falar, cara já fala, o não é queijo é bom, né? gostoso, aí você vai falar, é bom e tal, Você já cara. fala, Então, é bom, ó, né? então, Ó. ó, é R$ 20. Ele tem E uma aí, convicção. ele Ele é, não pergunta, ele não chega, isso aí já faz até parte da estratégia de venda. Ele já fala assim, ele nem pergunta assim, e aí, gostou? Ele fala assim, é bom, né? Aí você já até concorda, o com cara já certeza, induziu né? você. Com Ele certeza. já induziu você, já falava, né? É bom mesmo, hein? Bonzão. Da onde que vem? Daí ele já vai explicar. Ele falava, ó, a gente faz aqui num sítio lá em Minas. Aí você vai de Minas, direto de Minas. A gente veio de lá. Você vê como é que ele vai conduzindo o cara. E por que que na internet as pessoas querem chegar e já falar assim, ó, tá aqui meu produto, compra aqui, custa Cara, tanto, e não pensa como o cara da roça lá do queijinho, que você chega e fala assim, bom, você tá com uma dor assim, assim, assado, pô, a solução é essa aqui e tal. E aí, gostou da solução? Ah, gostei. Então, tem outras soluções para você não quer também? então, a gente. É interessante isso daí. Ó, quando a gente fala de estratégia e técnicas de venda mesmo. Por exemplo, quando o cara chega. A gente chegou até a comentar isso aí, já escutei isso aí em algum lugar, e é uma coisa que é bom a gente repetir, porque faz muito sentido, né? Aí você tem aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa. De repente, você foi num lugar bacana, aí você viu aquela garota linda, e você olha e falava, nossa, aqui, um caso. Aí você fala, nossa.
Aí você já chega e fala, e aí, quer casar comigo? Já Não chega de é, cara. não é assim, né? Calma, Aí olha, você assusta a garota, ela vai falar, sai daqui, ô seu louco, vai embora, não quero mais nem e às olhar na vezes sua você cara, né? chega e é justamente o erro. O É, erro, às vezes o cara falava assim, ó, tá aqui, ó, eu vendo isso daqui. Funciona para uma TV. Às vezes você colocar lá numa rede de display, você colocar lá, a TV, essa daqui custa mais barato e coloca aqui quem quiser compra. Funciona para um monte de gente. Então faz parte da estratégia que você vai fazer. Às vezes tem um produto que você precisa namorar. Você tem que entender qual que é o seu produto. Se você vai ter que namorar antes de casar com o cliente, né? Se, dependendo do valor, do ticket, de repente aquele nível de consciência. Às vezes o cara nem sabe que tem um problema. Então você tem que mostrar para ele que ele tem um problema. Aí você vai ficar mostrando, você tem que mostrar qual que é o problema e ir amplificando o problema. Falava, olha, cara, se você não tratar esse problema, vai piorar. Então é isso que você já tem que fazer. Você tem que já olhar ali o seu problema. Beleza? Ó, mas você está com sorte. Eu tenho a solução aqui comigo. Olha, o que, que você pode fazer? O que, que melhoraria, né? Então, faz parte de uma estratégia. Uma possível solução, você ter isso. E por um acaso eu tenho isso daqui para te oferecer. Mas a solução dos seus problemas chegou. Oferece ali. Aí você vai trabalhando, né? Todas as formas de venda. Enfim. Tudo se resume, cara, na minha opinião, é o cara entender sobre venda. O cara, se ele não tiver ali o time de venda dele, às vezes o cara, e ele não observar ali o time de venda dele, tá dentro de uma estrutura aí, ele sempre vai ficar à mercê de uma coisa passiva. É um cliente que aparece. Eu confesso, cara, comigo é assim. Os clientes vão aparecendo e de repente vou ali. Eu não consigo escalar, eu não escalei até agora, mesmo conhecendo toda a estrutura, sabendo o que precisa ser feito. mas é, Mas basicamente assim, porque aparece. Por quê? Aí eu tenho assim, a minha desculpa. A gente cria histórias pra gente mesmo. A gente vai tentando se convencer. Uma das histórias que eu vou me convencendo, que eu coloco assim, não, mas eu sou um artesão. Eu sou um artesão do audiovisual. Então tem que aparecer uns clientes que façam sentido pra mim. Aí eu crio uma história dentro de mim, né? E geralmente assim, às vezes você vai. cria uma ilusão. Uma ilusão. Às vezes o cara vai lá comprar, aí ele vai falar assim: não, tá vendo esse celular aqui? Esse celular é muito bom. Ele vai colocando aqueles benefícios do celular. O cara já começa a criar uma história na cabeça dele, tipo, para convencer a mulher dele. Falava para jogar aquele orçamento dentro da casa. Falava: olha, então eu vou comprar esse celular aqui porque eu preciso. Então tudo é baseado numa história. É uma história que você conta para você mesmo, talvez. Uhum. Né? Então, é que assim, né, cara, isso que a gente tá falando. Quando você vai fazer um anúncio na rede social para alguém que não está procurando o seu produto, que não foi atrás, que você está, vamos dizer assim, invadindo a rolagem dela, né? Porque hoje a pessoa tá ali, né? Senta na frente da TV e fica ali rolando, né? Para você interromper o feed dela e pegar e falar, olha aqui o meu produto e tal, um infoproduto principalmente, a maneira que eu entendo que mais chama atenção é você ter uma abordagem do tipo, não colocar o dedo na ferida direto, naquela ferida aberta, mas sim, de repente, você pegar uma cicatriz e falar, sabe essa cicatriz que você tem aí? Então, você tem ela por conta disso, disso, disso e disso. Eu tenho a solução. Eu já fui como você. Então, um infoproduto tem essa abordagem e é basicamente tudo que a gente tem falado até aqui. Mas também o marketing digital ele tem outras vertentes, né? Porque assim, um momento de compra desse modelo de cicatriz, ele realmente precisa, olha, tem um remedinho aqui, passa para ver se funciona. Olha, e aí, melhorou, tal. Agora, ó, se você quer realmente se livrar e não ter outras cicatrizes, tá aqui. Só que quando você vai vender uma coisa mais definida e quando a pessoa vai atrás de você, né, para ter aquilo, aí a pessoa não vai pela rede social, ela vai para o Google, né, na maioria das vezes. Então, você está procurando, eu preciso fazer inglês, né? Claro que quando você começa a pesquisar na rede social, fica mostrando muito ali, né? Mas normalmente a primeira vez que você vai procurar, decidi, 2 de janeiro vou fazer inglês. Aí você vai lá, digita no Google, escola de inglês e digita seu bairro ali. Vai aparecer a escola de inglês, você vai entrar, já vai ver ali os planos e tal, e de repente já efetiva a compra, né?
Então, essa é uma estratégia também, de quando a pessoa vai atrás de você, e aí isso serve para vários produtos, né? Então, por exemplo, eu preciso comprar uma camisa branca na internet. Não precisa aparecer no feed lá que eu necessito daquela camiseta branca. Se vai ter um evento que se use branco, de repente, você vai lá, vai entrar no Google, vai digitar aquele produto, vai encontrar, e aí a venda ela se torna muito mais fácil quando a pessoa está procurando pelo seu produto ou serviço ali diretamente, né? E na maioria dos casos, isso não costuma ser um infoproduto, né? Pode acontecer também, mas normalmente nesses casos são produtos físicos, né? E aí quando a pessoa vai atrás, a venda ela é mais fácil de acontecer. Por isso que anunciar no Google costuma ser mais caro o valor vamos dizer, de uma conversão, né, de uma conversão em venda, do que na rede social, né? Porque na rede social você precisa mostrar para uma pessoa que não está interessada, despertar o desejo e tal. Assim como a camisa branca, a gente, para mim, pelo menos, aparece bastante esse tipo de anúncio. Olha, existem 3 tipos de camiseta branca. Aquela camiseta de algodão que você costuma comprar, aquela outra baratinha, e essa aqui que você lava 200 vezes, essa daqui que serve para qualquer coisa, que você pode usar em qualquer ocasião e tal. E aí você olha ali, de repente, custa R$ 80 essa camiseta, você já entra ali e compra, você não estava procurando, né? Mas são várias estratégias para várias situações, né? Produtos mais nichados, assim, vamos supor, por exemplo, tem um cliente que vende embalagens metálicas para a indústria, por exemplo. Não adianta você fazer campanhas e campanhas na rede social para esse tipo de cliente. Você tem que mostrar para quantos compradores aquele tipo de produto para você vender né? Você vai ter que mostrar para milhões. Enquanto se você investir, por exemplo, em Google Ads, se você investir ali em SEO e trazer uma busca orgânica, você vai aproveitar todo o tráfego, porque o tráfego vai direto ali pesquisar, ele não vai esperar aparecer na timeline dele ali, né? A mesma coisa serviços de urgência, que na live anterior a gente estava conversando. Então, por exemplo, desentupidor, por exemplo, ar-condicionado. Você tá, vamos dizer, a gente está aqui no finalzinho do verão, entra a primavera, vamos supor que a primavera entra rachando. E aí você, sei lá, você mudou para um apartamento bem no inverno e não sabia que ele era tão quente desse jeito. A hora que entrar rachando, se você pode, você vai procurar ali uma empresa de ar-condicionado e o momento da compra é agora, né? Então, existem diversas estratégias para vários tipos de negócio também, né? E aí entra uma questão que a gente já discutiu também sobre o que que é melhor, o que que é mais barato? Tráfego pago ou tráfego orgânico, hein? O que que você acha? O que é mais barato? O que que é? É uma pergunta complicada, né? Depende. Você falava, não, você tem que ter uma estratégia de tráfego orgânico. É uma coisa que eu acredito, né? Você falava, tem gente que não tem nenhuma estratégia de tráfego orgânico. Mas o tráfego orgânico o tráfego pago é um tráfego que você não controla. Se você tem, aparece. Aí para de pagar para você ver. Some. O telefone para na hora. Então, o interessante você falar sobre isso, sobre esse serviço de urgência, essas novas atualizações do Google, por exemplo, né? Só a gente lembrar, vamos separar os dois caras aqui, ó. Redes sociais é desejo. Uhum. É isso que eu queria Google chegar. é necessidade, né? Uhum. Você fala, cara, quebrou minha máquina de lavar ali, cara. O cara vai ter ali a quantidade de pessoas que estão anunciando naquele momento, porque é uma rede de leilão. Então, aquele momento que é o cara que está escolhendo, está rodando naquele momento. Por exemplo, o cara falava, não, eu quero rodar porque eu acredito que no horário é até meio-dia. Então, até meio-dia vai ficar rodando. Parou meio-dia, já vai aparecer outro leilão. Então, outras pessoas que estão anunciando vão entrar no lugar dele. Então, se você atualizar sempre ali, você falar assim, eu quero investir em tráfego pago, mas eu quero que fique aparecendo 24 horas. Um danado lá, tá lá, máquina de ar-condicionado, 24 horas tá lá. Então, você já tem que olhar qual que é o orçamento que você vai ter. Qual vai ser o custo por clique, qual é o custo por lead, como é que vai ser aquela... qual é o seu orçamento mesmo para você aguentar. A gente tem que pensar assim, uma das definições que eu mais gosto é aquela que o cara fala assim, né, que é o carro
o motor e o combustível, né? O Uhum. combustível é o tráfego. Combustível, né? O carro é o seu produto, né? Você falava assim, pá, beleza, quanto que eu quero, é, eu tenho um carro e vou rodar o Brasil inteiro, então eu quero mostrar o meu anúncio pro Brasil inteiro. Mas seu carro roda o Brasil inteiro, seu produto chega em outros estados, então não faz nem sentido. Às vezes é uma campanha regional. Então, depende muito do tráfego orgânico e o tráfego pago. Por exemplo, você vai lá e digita no ar-condicionado. Já acontece daí, às vezes. Aí você, de repente, não sei, tá com IP ou tá com alguma coisa assim. Aí ele falava, aí você vai olhar o telefone Rio de Janeiro. Eu falo, cara, técnico de ar-condicionado do Rio de Janeiro, pra mim não serve. Não Uhum. vai servir. Quer dizer, É. a estratégia estava errada, né? Às vezes ele, Cara, ele veio do orgânico, mas o cara é de lá. Às vezes, ó, quantas vezes aconteceu do meu telefone tocar e o pessoal era de outro estado perguntando por quê. Eu tava cantando o meu telefone, meu número tava aparecendo tava aparecendo no orgânico, né? Então a pessoa esquecia de colocar o DDD e caía. Mas é São Paulo? É São Paulo. Então desculpa, eu tô em Minas, eu tô no Rio de Janeiro. Acontece, entende? O orgânico tem esses problemas, tem esses. O grande lance, eu acredito que a grande estratégia mesmo é entender quem é que compra de você. Se você entender quem é a persona, que a persona é a pessoa real mesmo, a pessoa. Não a no pessoa, o Avatar. avatar, não o avatar. O avatar é o que você imaginou, né? A persona é aquela pessoa que você mapeou. É fulano de tal que comprou comigo, que você fez isso e ela tem essa necessidade. Será que tem pessoas que são iguais elas? Deixa eu duplicar a campanha em cima dessas pessoas que olharam e curtiram, ou viram e olharam e de repente tem propensa a comprar. Deixa eu entender quem é ela e começa a duplicar essas pessoas. Eu acho que daí é uma estratégia inteligente de tráfego e acaba economizando você, principalmente no caso que o cara tá querendo investir em tráfego com pouca grana, né? Não sei se você tem um rio de dinheiro, se não é rio de dinheiro que você vai gastar na internet e você vai dar Pix o Google. Então, uma coisa que é bem interessante, né, cara? Eu respondo essa pergunta na maioria das vezes quando assim, é justamente como a gente estava falando. Rede social é desejo, Google é necessidade. Então, vamos supor que a gente está falando de alguém que quer fazer um trabalho que é algo de necessidade, é uma indústria, é algo mais específico, um ar-condicionado, uma desentupidora, ou algum serviço até de advocacia, que muitas vezes também está relacionado à necessidade, surgiu ali um processo e você precisa resolver ali com uma certa urgência, né? Então, se falando de Google, de necessidade, a pessoa pega e fala assim: tá, eu tenho R$ 1.000 para investir em anúncios no Google por um mês. Então, vamos pegar. Tá bom, vamos trabalhar só em dias úteis. Então vamos resumir aí, tem meses que tem 22, 21, né? Vamos arredondar aí para baixo aí para 20 dias. Então, de 20 dias que a pessoa vai fazer anúncio, ela tem lá R$ 50 para ela investir por dia em anúncio no Google, né? E aí assim, o valor do clique, ele varia de estado, ele varia de cidade, ele varia de horário, ele varia de palavra-chave. O valor do clique ele tem inúmeras variáveis, né? Que ele pode custar lá. Tem cliques de 50 centavos, tem cliques de, por exemplo, os cliques da X2 chega a custar R$ 12 e tal. Mas na maioria dos casos ali 2, 3, né? Então, e tem de 50 centavos ainda, alguns nichos de 30. Mas vamos supor que um clique custe R$ 1, né? E aí você tem ali, você está investindo R$ 50 todos os dias e o seu clique, em média, custa R$ 1. Você vai ter 50 cliques por dia, né? No seu anúncio ali. E o que acontece? Você pega as palavras-chave que você quer trabalhar. Então, vamos colocar lá num caso de advocacia, por exemplo. Um caso de advocacia. Então tá lá, tem escritório de advocacia que trabalha com vários tipos com vários ramos, né? Então tem lá advocacia criminal, advocacia criminalista, advocacia de empresarial, advocacia trabalhista, advocacia de sucessão, advocacia quando é morte, né? Que é
inventário, e tem vários ramos da advocacia. E aí o escritório pega e me manda aquela lista de 100 palavras-chave. Ó, eu quero aparecer no Google para essas 100 palavras-chave. E aí é aquilo que a gente estava conversando, né? Você pega uma pizza e vai fatiando, né? Um pedacinho para cada palavra-chave. E aí, se você tem R$ 50 para gastar a R$ 1, quer dizer, 50 cliques, qual que é o sentido de você ter 100 palavras-chave? Não tem sentido nenhum, porque assim, só vai aparecer, se cada palavra-chave tiver um clique, você só vai aparecer para 50, as outras 50 nem vai aparecer. Então, por que você quer trabalhar com 100 com um orçamento desse, né? E às vezes a pessoa não entende muito bem como que funciona esse processo, ela acredita que assim, acho que a pessoa não consegue entender que assim, quando você tem cada palavra-chave dessa, ela tem um volume de pesquisa diário, que pode ser 100, pode ser 200, dependendo da estratégia que você está usando, de localização e horário e tudo mais. Mas vai gerar um tráfego enorme com 100 palavras-chave. E aí, assim, você vai aparecer para as pessoas que pesquisarem apenas com esse orçamento de R$ 50, apenas uma fração do tempo, né? Então, quer dizer, numa imensidão aí de 1 milhão de pesquisas dentro de uma campanha que você criou, se você só tem 50 cliques, você vai aparecer aí, vamos supor, para 25 mil, para ter uma taxa de clique aí de 2%, né? Que é o CTA. CTA é quando você. É a relação entre as vezes que você aparece com a relação de clique. Mas mesmo assim, é uma pequena fração de um potencial de pesquisa de todas aquelas palavras-chave que você fez. Então, aonde eu quero chegar com isso? Qual que é a chance de você receber um clique na duplicado? Por exemplo, qual que é a chance do Google mostrar essa fração que você está aparecendo com o seu orçamento para a mesma pessoa 2, 3 vezes? A possibilidade é mínima, né? E aí a pessoa ainda pensa assim, ah, não, o meu dinheiro está indo rápido e eu não estou tendo retorno e tal, né? Porque achando que de repente é a pessoa o concorrente dele que está clicando ali, né? A gente escuta muito isso, né? Mas assim, isso realmente não acontece. Então, assim, quando a gente está falando de tráfego pago, tem uma relação com as palavras-chave estão certas mesmo. Se a gente pegar essas 100 palavras-chave e otimizar naquelas 10 que realmente funciona, e aí que entra o trabalho de um gestor de tráfego, né? Tem que ter alguém ali trabalhando nas campanhas para gerir esse tráfego, para ver qual que é a palavra-chave melhor, para entender o que vai trazer o melhor resultado ali para aquela campanha, né? Então, assim, não vai aparecer várias vezes para a mesma pessoa. E já na rede social, quando a gente vai fazer um trabalho, não está na cabeça da pessoa isso, de que a pessoa vai visualizar, meu concorrente vai ficar visualizando várias vezes. Mas a lógica é a mesma. Só que a pessoa, ela tem. É legal falar disso justamente para quebrar essa ideia. E também uma outra coisa é que a pessoa pensa assim: tô colocando R$ 50 por dia em anúncio. E eu tô pesquisando aqui, não tô vendo meu anúncio. Que bom que você não tá vendo, porque quer dizer que não tá mostrando para você toda hora. Se você vê o seu anúncio uma vez, é sinal de que uma vez já basta, né? Não, é sinal de que isso que eu tô falando realmente é verdade, né? Porque às vezes até a própria pessoa ela chega a clicar no anúncio dela, gasta o dinheiro para testar se o clique tá funcionando. Mas assim, não faça isso. Existe. A ferramenta do Google é muito bem desenvolvida, tem inclusive uma área lá no Google lá que você pode acessar e ver uma simulação de como seu anúncio aparece se você quer ver. Mas assim, o relatório ele é real, ele funciona, né? De verdade mesmo. Então, se o Google está mostrando lá, olha, teve 50 cliques aqui a R$ 1, de fato isso aconteceu. Se gerou vendas ou não, aí depende da página, se tem um copy bem feito, depende se as palavras-chave elas estão bem trabalhadas mesmo, o valor do clique se não está muito alto e aí desperdiçou muito dinheiro em palavras-chave que o clique era alto, sendo que outras
que eram mais baratas, a gente de repente não trabalhou. E muitas vezes, cara, por incrível que pareça, depende também do time de venda da empresa. Porque às vezes a empresa, ela põe o anúncio para rodar e o telefone não está funcionando, o telefone está errado no site, o telefone, sei lá, acabou a bateria. Ou até o absurdo da pessoa ali, o time tá tão mal treinado que nem dá bola, o telefone toca, não vê. E quantas vezes assim acontece também a gente configura os formulários para enviar esses leads, né, e tal, e as mensagens estão lá na caixa de e-mail perdida, né? Então, assim, são vários fatores, né? Eu realmente acredito e tenho essa experiência de que, para a maioria dos casos, o tráfego pago, assim, principalmente esse que não é de desejo, de necessidade, quer dizer, a pessoa foi atrás, se a pessoa foi lá, digitou, pesquisou, entrou no seu no seu site e olhou e tal, é porque ela realmente está interessada e está no momento ali de compra, né? Então, funciona muito bem, apesar de ser às vezes uma aquisição um pouco mais cara do que na rede social, né? É isso. O gestor, cara, nosso trabalho mesmo, ele resumindo, a gente é um centroavante, a gente vai colocar a bola no pé, né, da pessoa do time de vendas. Porque o cara fazer o gol. A gente só vai até ali, a gente não faz o gol pra pessoa, a gente não vai vender pra pessoa. A não ser se for algum trabalho que tenha, seja uma máquina de venda, uma máquina que se auto-vende. Aí a gente pode olhar também, mas, por exemplo, quando é um produto de necessidade, geralmente vai precisar de um atendimento, pós-atendimento. E às vezes até a máquina de vendas, ela funciona melhor, né? O cara tem uma taxa de retorno uma taxa de conversão. Conversão é quando a gente fala concretizou, caiu o dinheiro na conta. Ele tem muito maior porque às vezes o cara sentir que tem alguém cuidando ali da estrutura dele. Ficou alguma dúvida? Olha que pergunta maravilhosa. O cara chega ali e fala: ficou alguma dúvida? Qualquer necessidade que você tenha, qualquer ajuste, qualquer coisa que você precise, né? Ou qualquer necessidade que você tenha ali especial, conversa com o nosso time de venda, entendeu? Então o cara vem lá e a gente tem ali, eu não consigo mensurar qual é o valor de taxa de conversão, mas eu chuto que é algo em torno de 10, de 5, mínimo 5% ali, ó, de pessoas que ficaram perdidas nesse limbo. E se você fazer um tratamento ali, a pessoa caiu ali, ó, uma pessoa que já está pronta para comprar e ela tem um atendimento de uma pessoa que seja alinhado dentro da promessa que você fez, alinhado, entender qual é o produto que tem e oferecer ali um atendimento personalizado, você tem ali uma raspa do tacho para conseguir para trabalhar. Você vai ter um retorninho ali, entende? Então é importante você ter e não largar, né? Você ter e ali é uma coisa que a gente faz. A gente quando a gente fala assim, ó, vamos fazer um anúncio bonito, vamos fazer um anúncio bonito. Olha que legal. Você faz um anúncio bonito. Jogou, empurrou tráfego para todo mundo. Ele já tá convertendo, já tá testado aquele anúncio, já tá testado, já viu que tem pessoas que estão reagindo àquilo. Às vezes é um vídeo, é uma foto, é alguma coisa que é gostoso. Você vê que às vezes mexe no nosso ego até, a gente vê ali bastante clique, bastante coisa, e a gente vê ali bacana, e a gente empurra aquilo ali, e a gente tem mais retorno ainda. Você vê que fantástico. E quando ele tá alinhado ali com uma promessa, quando você empurra aquilo ali e as pessoas começam, olha aquele anúncio e chega ao ponto de comprar realmente aquilo ali, vai falar, não, beleza, eu gostei disso aqui, eu quero ver mais, quero saber mais a respeito disso aqui e acabar comprando, é um ciclo perfeito, né? Eu acho que é o que faz a gente, que motiva a gente a trabalhar, é essa beleza ali de entender que funciona, né? Você vê que funcionou? Ah, funcionou, beleza. Vamos pensar em outra coisa, uma novidade, uma coisa diferente. E eu acho que isso que estimula a gente a continuar trabalhando, né? Não, um marketing bem estruturado, ele vai funcionar. Se a gente identificar se é mais desejo, vamos para a rede social. Se a gente identificar que é mais necessidade, vamos para o Google. Então, e às vezes o produto ele tá ali numa linha tênue entre ele é mais ou menos desejo e mais ou menos necessidade. Então, por exemplo, uma camiseta branca, ela tá meio no meio termo ali, dá para trabalhar bem nos dois, né? E
cara, eu já me surpreendi muitas vezes com coisas que pareciam ser necessidade, ter tido um resultado espetacular na rede social e coisas que não pareciam ser de necessidade funcionar muito bem no Google, né? A gente tem que ir trabalhando para sentir como que isso funciona, né? O fato é que, assim, quando você vai fazer um trabalho na rede social, é muito mais fácil de você. Eu costumo dizer que é mais barato e ao mesmo tempo pode ser caríssimo, porque se você não fizer uma copy bem feita, se você não despertar os desejos, se você não tiver a narrativa correta na hora de vender na rede social, pode ser um tiro na água, né? Agora, no Google, quando são coisas de desejo, é basicamente um funil. Se você montou certinho ali, você vai, vamos dizer, para cada 1.000 pessoas que você mostrar o anúncio, dessas 1.000, tem uma taxa de 10% abaixo ali, que vão ter 100 que vão clicar, né? Entre 1,5% e 10% que vão clicar, né? Então, assim, de 1.000, vamos colocar 1,5% aí, daria... 0,5% de 1.000? 1,5% de 1.000 daria 15, né? Sim. Então, seria um percentual muito baixo de clique, mas como você paga por clique, então ainda assim tá bom, mas um percentual alto aí, 10%, 100 pessoas clicaram ali no seu anúncio, de 1.000, 100 clicaram. Desses 100 que clicaram, que vieram a entrar em contato com você, é em torno aí de 5, 10%, né? Quer dizer, a cada 100 que clicaram, 10, 5 vão entrar em contato e aí acaba o nosso trabalho de marketing, aí é a pessoa que tem que chutar pro gol. Mas é uma estrutura mais ou menos assim. Agora, em rede social, o que eu tenho percebido com a minha experiência assim, com a X2 e tal, é que, cara, varia muito assim. Então, por exemplo, você mostra para as pessoas visualizarem, e aí vamos colocar aí ou o clique ou uma curtida, né, naquele conteúdo. Dependendo do conteúdo é 30% e dependendo do conteúdo é 0,5%, assim, varia muito mais do que no Google esse percentual. E aí você tem que ter uma estratégia melhor, porque assim, existe uma chance muito maior organicamente de você viralizar e você de repente publicar um conteúdo aí no TikTok ou no Reels e ser muito visualizado e as pessoas se interessarem muito, né? Se você tem um número de seguidores também, isso te dá um resultado maior. Se você mostra uma copy bem feita, solucionando o problema da pessoa, atingindo ali o coração da pessoa, existe uma chance muito maior na rede social de você ter um resultado na busca orgânica do que no Google, né? No Google, realmente, você tem que construir um trabalho de SEO que demora aí um pouco mais de tempo, que vai trazer bons frutos também, mas é uma construção ali que, assim, o Google, ele tem as métricas dele, você tem que ir fazendo um trabalho de SEO ali contínuo, diferente da rede social, você não consegue ter aquele boom do nada, assim, né? Mas, assim, de qualquer forma, essa estratégia está muito bem feita, o tráfego pago resolve muito bem e com certeza dá para ter um bom resultado aí se você criar um conteúdo que vende, né? Não é verdade? É a sequência, né? É a sequência de conteúdo que vende. Às vezes, é isso aí, que você vai fazer um teste com aqueles anúncios. Você vai colocar aquele anúncio para teste, você vai colocar aquele anúncio para aprendizado. A máquina vai aprender se aquele anúncio está convertendo, que não está, ele vai te entregar um resultado. Eu falava, ó, beleza. Porque a gente, tanto o Google tanto o Google como o Facebook Ads, eles estão trabalhando com o leilão, né? Que é aquele leilão de anúncio. Essa atualização nova que teve do Google, que é recente agora, que a gente está falando assim, sobre uma atualização do SERP, né? Do Google, que ele falou sobre a taxa de mostragem daquele anúncio. Às vezes é um anúncio, se o anúncio não for bom hoje, os caras falam, vamos subir o nível aí, vamos subir a régua da galera. O anúncio ele tem que ser bom, ele tem que ter uma retenção. Se tiver muita baixa retenção, por exemplo, um anúncio no YouTube, que até pouco tempo atrás era um dos anúncios mais baratos que tinha, cara, era anúncio no YouTube. E era pouco explorado, pouca gente colocava mesmo anúncio efetivo no YouTube, pelo menos ali, o mercadinho da esquina, alguma coisa, não coloca, cara. É incrível isso daí, né? Vem gente de fora, vem
não sei, né? É uma pessoa que já entendeu que ali vende, né? Que o YouTube vende. E a taxa de amostragem, às vezes, você fala, vai, o cara fica esperando o botão passar lá e o cara fica apertando o botão pra pular anúncio logo, né? Né? E é engraçado isso daí. Às vezes o cara vai e aquele anúncio ele tem que falar com a pessoa, né? Tem que ser interessante para a pessoa. A pessoa às vezes ela fala, não, peraí, deixa eu assistir isso daqui. Esse tempo, que esse watch time da pessoa ali assistindo, é o que a gente quer. A gente quer que ele passe a barreira dos 5 segundos ali. Cara, passou 5 segundos, se você conseguiu falar e conseguiu atingir ali a pessoa, aquela pessoa tá tagueada. Você já vai falar, cara, o Google conhece mais você do que você mesmo, cara. Até a sua mãe, cara, parente, sua mulher. O Google sabe mais sobre você do que às vezes você fala, cara, eu tô meio sentindo meio estranho. O cara vai lá e coloca lá, ixi, esse aí tá... Tem O Google coisa já que você sabe, ele fala. tá pesquisando ali sobre uma doença. Cara, o Google sabe, cara, e às vezes nem é nada, mas o Google ele já falava, olha, cara, você já tem plano de saúde? Aí depende, se for alguma coisa muito grave, eu falava, cara, planos funerários. Não, é engraçado, né? Porque às vezes já deve ter acontecido aí com todo mundo de você falar alguma coisa e Cara, aí o anúncio aparece vou derrubar a live. e o anúncio aparece lá para Aí você. não pode falar, cara, é proibidão isso aí. Mas, É assunto proibido. mas às vezes também, mas às vezes acontece também, cara, que eu acho que é mais bizarro de eu pensar uma coisa e aparecer no anúncio. Mano, isso aí é bizarro. Cara, Sei eu lá. não sei, eu não sei como não que isso sei. acontece, mas assim, Acontece, tipo sapato preto, cara. Sapato de ferro. mas assim, voltando Ué, para será, mano? Não sei. Voltando para a questão dos anúncios aí, uma coisa que muita gente peca, uma coisa que muita gente peca é, vou fazer um anúncio e pronto, e toca pau e deixa aquele anúncio perpetuamente rodando igual, né? O que eu acho que assim, que, claro, né, que a gente mora num país aí de quase 220 milhões de pessoas, até mostrar para todo mundo já rodou bastante anúncio, né? Mas o que que acontece? Vai virando além de virar paisagem, e aí é importante você estar sempre renovando ali os anúncios que você vai fazendo, também é interessante você ir fazendo um teste A, B e C, né? Quer dizer, você faz 3 anúncios, põe para rodar, tanto na rede social quanto no Google também, em formato de texto ou remarketing. Você sempre cria ali numa campanha pelo menos uns 3 anúncios. Põe para rodar, vai ter um que vai ter lá 70% de visualizações e uma taxa de conversão maior, né? Aí você analisa ali a taxa de conversão, analisa o valor do clique também, faz uma análise, né, detalhada ali. Aí um vai ter 75% de amostragem, o outro vai ter 20% de amostragem e o outro vai ter 5 só. Esse que deu 5% de amostragem, quer dizer que o anúncio não tá bom, né? Porque o próprio algoritmo, tanto do Google quanto do Facebook, ele vai querer mostrar um anúncio que vende, que converta, porque é interesse dele da plataforma também que isso aconteça. Aí você pega aquele anúncio que teve uma conversão ruim, tira ele fora, cria um outro, vê se aquele outro que ficou ali em 20 melhorou, se o outro, né, vê o que acontece com o outro anúncio novo e vai sempre tirando o pior, inserindo um novo, né? Dessa maneira você vai otimizando a sua campanha e melhorando o seu retorno. Por isso que é importante a gente sempre sempre tá trabalhando no tráfego, não é algo estático. E outra, depois de um tempo, a gente estava falando do momento de compra, né? Depois de um tempo que a pessoa ficou vendo aquele anúncio, já tem que entrar outro. Então, mesmo aquele que deu certo, uma hora você vai ter que trocar, vai ter que fazer um outro anúncio, né? O que eu acredito que funciona bem, que de repente você não precisa mexer com tanta frequência, é ali a sua página de venda, é o seu produto. Aquilo ali é mais definido, né? Mas anúncios a gente tem que estar sempre renovando, né? Tem. Na verdade, assim, eu já vi anúncio, eu gosto muito daquele debug ID, né? Aquele debug. Às vezes eu vejo uma campanha na internet, daí eu vou dar uma curiadinha, né? Veio ali, aí eu dou um debug na coisa, pego aquele código pequenininho que tem, copio lá na timeline para me ver quanto que é aquele... Aparece só o playerzinho, né? Não tem você não consegue levar pro canal dele porque ele tá não listado. Quando o cara faz aquela campanha, ele aparece com não listado.
Quando você faz isso, você pega esse ID do vídeo e abre ele, aí você vê lá, cara, o vídeo foi postado há 3 anos, 2 anos, né? E tipo, um número grande de visualização. Aí eu já pego a minha calculadora, já vou fazer uma conta, quanto que esse cara aqui gastou. Ah, gastou uns 100 mil reais, 200 mil reais. Você faz isso. Só por curiosidade, né? Só pra... coisa de curioso, né? Aí eu vou olhar assim, ó, cara, deixa eu dar uma olhada, que interessante. E o cara tá rodando ainda a mesma campanha. Às vezes é empresa grande, cara, por exemplo. Na grande maioria. Por exemplo, anúncios da Adobe. Você olha lá, tem bilhões e o cara joga aquilo ali. E basicamente... funciona para ele, pode funcionar para mim? Talvez não, sabe por quê? Porque a taxa de conversão é baixa dele às vezes, né? Ele tá mostrando, por exemplo, a Adobe tá mostrando um produto para mim, sendo que eu já tenho, né? Então ele tá gastando dinheiro comigo. Aí, sacou? Às vezes a gente olha assim, você fala, puxa, que pena, tá gastando dinheiro comigo, eu não tenho interesse nenhum em comprar esse negócio seu aí. Ou eu já comprei, não sei aonde que vocês estão entendendo. Então ele é o quê? É aquela inteligência. O importante é você não colocar lá e largar, você colocar inteligência naquilo, ver quanto que tá trazendo lucro, porque você tem que ver basicamente assim, cara, você tem que aprender a fazer anúncio e você tem que aprender a anunciar, você tem que entender minimamente aquilo ali, ó, para contratar outra pessoa, porque você tem que focar no seu negócio. Você não pode ficar mexendo naquilo ali, porque senão você ficar mexendo com aquilo ali, você vai ter um ataque de nervo. Porque a hora que o cara falava assim, liberar campanha, solta ali, eu já vi uns caras perder dinheiro igual na Bolsa de Valores, assim, é tipo, perdeu 14, 15 mil. E perde mesmo, você sabe, dependendo do volume de onde que o cara tá, ele tá ali. Então, isso aqui é um trabalho que pra pessoa, no meu conselho, é você contratar alguém externo, porque ele vai olhar com frieza aquilo ali. Porque se você tiver o decisor ali de apertar aquele botão ali, ó, você fica aí, toma, não toma, aí toma, não toma, vai comer o cartão de crédito, não sei o quê, e você fica ali, você fica com dó de gastar o seu dinheiro, entende? Porque você tem dó, todo mundo que é responsável tem dó de gastar o dinheiro. Então, um conselho que eu sempre dou, assim, ó, acha um gestor bom e olha isso daqui, ó, a campanha boa, vê como é que tá a campanha, tenha seus criativos, aceite sugestão, e olhe os números, né? E se baseia nos números. Porque um anúncio, ele é feito para a pessoa, não é feito para você. Às vezes você, nossa, que bonito, eu gosto muito, que lindo, que mundo maravilhoso. Só que a gente tem que entender que o anúncio é para pessoas, não é pra gente. Porque se a gente vai comprar o nosso mesmo negócio, não é sustentável. As pessoas não entendem isso, que às vezes até na página de venda... E também no anúncio a pessoa fica com aquele preciosismo de pensar assim, tem que ser uma coisa que eu compraria e tal. Não, legal que você compraria, mas às vezes o que você compraria não é o que a maioria compraria. Então, assim, é por isso que existem esses testes, né? A gente cria um anúncio e vê se ele funciona, qual que é o retorno que ele dá. E assim, para falar de gestão de tráfego, cara, um negócio que eu sempre falo é que assim... O gestor de tráfego, um bom gestor de tráfego, ele economiza o seu dinheiro e aí você paga ele com a economia que você vai ter de alguém administrando. Porque assim, eu até tenho um post no meu Instagram falando sobre isso. Você tem que se dedicar no seu produto, no seu serviço, naquilo que você está ali oferecendo. E ter um gestor de tráfego que estuda, que conhece, que tem o know-how para cuidar disso, porque algumas estratégias, né, uma ciência, algumas estratégias que você implementa na gestão de um tráfego pode economizar muito dinheiro que, aumenta a sua margem de lucro e você paga o gestor de tráfego com folga, né? Às vezes a pessoa não entende isso, ela fica, não, deixa que eu mesmo vou fazer. O que acontece muito é que, assim, se a pessoa tem uma verba baixa, realmente fica difícil, né? Vou pagar o gestor de tráfego, o tráfego também, mas eu só tenho esse dinheiro aqui, é pouco e tal. Só que o que eu costumo dizer para as pessoas, se você não investir pelo menos um valor mínimo, você não consegue ter uma amostragem para saber se está funcionando e tal. E o que parece às vezes um desperdício
é um aprendizado, porque se você gasta ali, testa, nos primeiros testes já dá para deixar a campanha lucrativa e ela vai que vai. Agora, se você ficar testando com pouco dinheiro, você não tem amostragem para testar o seu funil e ver se ele funciona. Então, por exemplo, eu vou investir R$ 100 em um mês inteiro. Não vai dar clique o suficiente para a gente testar se funciona mesmo ou não. Então, assim, por mais que a gente fale, você pode investir com qualquer valor e determinados segmentos com baixo orçamento funciona, mas assim, eu sempre falo para as pessoas, olha, investe pelo menos R$ 1.000 por mês, que aí já dá para a gente testar bem. Isso no Google, né? Em rede social, uns R$ 600 ali já dá para ter uma amostragem legal e testar se funciona, né? Não é verdade? É verdade, é verdade. E a estratégia de conteúdo, ela casa certinho isso daí. Às vezes a gente vai pensar e falava, não, eu tenho dinheiro, já entendi que tráfego é importante, é isso daqui e tal, e acaba negligenciando no conteúdo, essa quantidade de conteúdo. É todo conteúdo que você vai ficar ensinando coisa? Então ele tem um momento que você vai ensinar, aquele momento de criar uma conexão com as pessoas, aquele momento que você vai falar dos desafios, você vai colocar alguns problemas. Então a distribuição desse conteúdo vai fazer uma cama para esses anúncios que vai ser empurrado, entende? Porque quando a pessoa buscar uma referência sua, ele já vai encontrar aquela quantidade de referência de, realmente ele entende sobre o assunto, ele quer falar sobre isso, ele falou, e basicamente, assim, um dos grandes problemas, uma coisa que eu tava até, a gente, antes de esquecer, pra gente ter perigo aqui de passar e a gente não falar. Já estamos chegando no final aí, pessoal. No final, né? Vamos para as finalizações, importante, aí, cara, conclusões. É importante mesmo a gente olhar ali o nosso essa quantidade de conteúdo certo, a gente montar essa estratégia de conteúdo que realmente faça essa conexão com as pessoas, né? E a gente conseguir ter o suficiente para empurrar, né? O suficiente quando a gente mostrar para outras pessoas um conteúdo que seja relevante, aquele conteúdo que fala com a sua audiência, uma coisa que eu vejo muito acontecer, e é justamente isso. Por exemplo, as pessoas vão lá. Se você fazer uma dancinha no TikTok, Helder, agora, se você, beleza, vamos fazer uma dancinha no TikTok. Beleza, vai funcionar, faz parte da sua estratégia? Já faz, beleza, tudo bem, né? Que tipo de pessoa que você está atraindo para sua audiência? E dentro dessa audiência, quando você oferecer alguma coisa para venda, essa pessoa vai estar pronta? Quem são as pessoas? Então, o conteúdo relevante, ele é para atrair as pessoas certas com o intuito de compra. Isso aí vai também das palavras-chave. Quando você seleciona as palavras-chave, não uma palavra-chave de alguma busca de faça você mesmo, né? Que há um volume muito grande que tem das pessoas, como fazer. A pessoa vai lá e coloca lá, como fazer tal coisa. E se aquela palavra-chave que você cair lá, como fazer, vai adiantar o quê? Por exemplo, eu vendo arte. Aí eu entro no meu Instagram lá, o tutorial de como fazer, remover fundo do Photoshop. Quem que eu tô atraindo? Daqui a pouco eu faço arte, eu faço criativos. O meu público quase todos são de pessoas designer igual eu. Então, como é que eu vou oferecer alguma coisa que vou vender? Não, eu vendo curso de Photoshop? Beleza. Então eu vou fazer tutorial. Então tem que tomar muito cuidado com as pessoas que está atraindo para o seu público, porque você está ensinando a máquina que aquelas pessoas que quando você fizer uma campanha, fala, não, eu quero mostrar para essas pessoas desse público. Vai mostrar para pessoas que não têm interesse de compra. E quando você vai lá no Google e faz um mau planejamento de palavra-chave sem intenção de compra, você vai atrair um monte de curioso também. Uhum. Então, é ali, o equilíbrio da inteligência em cima do conteúdo. Você olhar ali, ter uma visão 360, olhar para o conteúdo, aquele conteúdo conversa com a minha audiência, aquele anúncio tá alinhado com a intenção de compra, anuncie tráfego. Ponto. Resumindo tudo isso. Sim, não, mas com certeza, né? Isso que você está falando
quando a gente vai fazer as palavras-chave para você despertar atrair as pessoas que têm necessidade de compra, a gente usa essas palavras-chave mais de pessoas interessadas em comprar, né? Agora, assim, na rede social, quando você ainda está trabalhando, construindo ali uma autoridade, né? Então você cria essas pequenas soluções que às vezes ajudam a pessoa. Porque assim, o que que eu percebo? Quando começou a ficar mais fácil, que, por exemplo, apareceu o Wix, e aí todo mundo poderia desenvolver ali um site, e o Canvas, que facilita criar e tudo mais, eu fiquei pensando, né, poxa, agora o meu serviço vai ficar mais escasso, né? Não é isso que a gente como prestador de serviço vem a pensar, né? Só que eu acabei pensando que é o seguinte, não, virou uma oportunidade. Porque agora, como está tudo muito mais digital, as pessoas elas vão lá, tem, lógico, esse público de profissionais que pode consumir seu conteúdo, mas também tem aquela pessoa que vai ali, vai tentar fazer por ela mesma, vai entender a dificuldade, e isso hoje em dia eu tenho sentido muito. As pessoas chegam e falam assim: nossa, hein, Helder, tentei fazer lá o site lá, cara, é muito difícil, hein? O outro, pô, fui fazer umas artezinhas aí pra postar, mas não fica tão boa que nem as que vocês fazem e tal. E aí a pessoa acaba até valorizando mais o nosso trabalho, né? Não é verdade? Então, assim, acaba virando uma oportunidade também. Só que, assim, tudo tem hora e lugar no marketing, né? Então, assim, você não vai inventar tutoriais, palavras-chave de tutorial na necessidade da pessoa no Google. E, né? A mesma forma, você não vai pegar e mostrar necessidade de venda e já querer vender na rede social para a pessoa. Também não funciona. Então, precisa entender as estratégias muito bem aplicadas, vão dar resultado. Não é verdade? Isso, cara. É É isso. isso, é Para isso. concluir. É isso, Ó, vamos resumir, então, o que a gente falou aqui, ó. Basicamente, a gente entender que um anúncio persuasivo vende. Vende mais. Um anúncio que conversa com determinados momentos do estágio de venda, dos estágios do funil de venda, né? Basicamente, a pessoa pode ter um produto incrível, ela ser assim, ela ter muito dinheiro no tráfego, para jogar em tráfego, o cara construir conteúdo bacana, mas se ela não entender o que é funil de venda, cara, a chance de jogar muito dinheiro fora é enorme, aumenta muito, né? Então a pessoa tem que entender ali que o estágio do funil de venda é o quê? É o finalmente, a empresa tá alinhado, a promessa tá alinhada com a entrega da pessoa, a solução do problema da pessoa. Então as duas pontas. O problema que a pessoa tem e ela encontrar em você a solução. Você falar assim, olha, eu tenho uma solução. E essa solução é muito interessante. Às vezes, uma coisa que tem que ficar interessante, isso daí, às vezes a pessoa coloca... o brasileiro gosta muito disso, de colocar alguém como o cara que é solucionador. Você tem que colocar algo que eu valorizo muito, e muitas pessoas já percebeu, que quando você fala sobre o método, não é você, é um método que você usa, né? É um método que funciona. Eu só sou um veículo ali que vai organizar aquela situação, aquele método para melhor aplicar, melhor adaptar ele ao seu negócio. Então, se você olhar ali, se você tem um problema e ele descobrir em você um método para solucionar uma questão que muito boa para a vida dela, cara, deu match. Entendeu? Aí, se você for mostrar para a pessoa certa, para a quantidade de pessoas certa, e for um produto escalável, tá aí uma grande fórmula de sucesso. É a riqueza, brother. Então, chegando. Não, com certeza. E assim, uma coisa que eu queria dizer aqui também para finalizar é que assim, o que é mais barato? Tráfego pago ou tráfego orgânico, né? Então, assim, tudo que eu já vi aí nesses 20 anos de X2 é que assim, o que acontece? Produtos que têm que são mais concorridos, que tem um leilão maior ali no Google, por exemplo, né? E às vezes até na rede social também, dependendo do tipo de produto, se for um produto muito concorrido, um clique muito caro, com uma margem de retorno ali para o vendedor baixa,
O tráfego pago, ele acaba... Não, desculpa. Deixa eu começar de novo, gente. Deixa eu começar de novo. Se é um produto que ele é muito concorrido e muito difícil de você posicionar ele na busca orgânica no SEO, de repente você pode ficar quebrando a cabeça por muito tempo trabalhando, porque o tráfego orgânico, de certa forma, ele dá trabalho também. É tudo energia, como a gente disse no começo, né? Você não está pagando o clique ali, mas é uma energia de trabalho que precisa ser feito, ou contratar uma empresa, né? Tá aí a X2 ou uma agência para fazer esse trabalho. E aí, se é uma palavra muito concorrida, muito difícil de se posicionar, acaba sendo muito caro para você posicionar no SEO. Então é melhor você pegar aquele investimento e jogar no tráfego pago, né? E às vezes também tem produtos no tráfego pago que o clique é muito alto e de repente o retorno também não funciona. São algumas exceções, mas acontece também, né? E isso, né? E às vezes tem produto que o valor do clique é mais barato e compensa, ou se é um produto de um nicho mais específico, é muito mais fácil de otimizar na busca orgânica, né? Então, assim, tudo é uma questão de analisar caso por caso. Então, nem sempre tráfego pago, nem sempre tráfego orgânico, às vezes os dois. E assim, eu posso dizer que é muito raro um produto que não dê para trabalhar na internet, nem de um jeito, nem de outro. Sempre tem uma saída para você vender um produto na internet. Assim, eu tô para descobrir ainda um produto que não tem como, com a estratégia certa, você vender na internet. Então, para finalizar aí, pessoal, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Massa. Considerações finais? Cara, vai lá. Cara, gratidão aqui, cara, por esse bate-papo aqui. Eu nem vimos o tempo passar. Foram 2 horas aí. Já tem 2 horas já? Estamos batendo 2 horas? Não, demais, ó. Eu falando assim, tô muito orgulhoso, né, cara, de fazer parte aí de uma porcentagem, de uma parte de alguma coisa, mas pela confiança mesmo que você teve de falar assim, de compartilhar isso comigo e a gente poder trocar essa ideia maravilhosa aí. Eu curti demais. Espero que tenha mais. A gente podia fazer uma outra vez, a gente pensar ali. Com certeza. Vamos conversar. Não, com certeza. A gente tem muito assunto para trocar, tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita coisa aí. E cara, acredito muito no seu potencial, gosto muito de trabalhar com você, então é por isso, inclusive, que você tá aqui logo no primeiro Rusisca Cast, porque tudo que a gente já fez junto de trabalho é incrível. E assim, para quem tá acompanhando aí a gente, o Márcio, ele é um excelente profissional, tanto na questão de estratégia, de marketing, que é o que a gente tem conversado, tanto também na produção de vídeos e audiovisual. E, cara, é um prazer enorme estar com você aqui. Com certeza vai ter próximas aí, tem muito assunto aí para desenrolar. Demorou. Fechou? Isso, então fechou. Tá bom. Gente, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Vai ficar salvo no YouTube, depois eu vou subir lá no meu canal. E também vai estar no IGTV, que também vai estar no Instagram. Então, quem perdeu aí um pedaço, quiser conferir, vai estar disponível aí também. Tá bom? Muito obrigado, gente. Gratidão e até a próxima. É nóis, mano.